Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Compocast, o seu podcast sobre composição musical e outras coisas. E você já sabe, nós estamos aqui sempre apoiados pelo CECAM, o Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical. O nosso abraço à escola, aos diretores Rita Codesso e Renato Marinho. Obrigado pelo apoio de sempre. Eu também agradeço a sua audiência, você que tem acompanhado aqui sempre o Compocast. Obrigado por estar conosco, ouvir, participar, enfim. Eu tenho recebido mensagens, eu fico muito feliz com isso, de saber que as pessoas estão se envolvendo, estão de certa forma se engajando nas provocações que nós fazemos aqui, naquilo que a gente tenta disseminar com o melhor intuito, obviamente, aqui no Compocast. Muito obrigado pela sua participação. É por isso que a gente continua fazendo esse trabalho. Bom, pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre esse assunto, né? Na verdade, quando a gente fala sobre música cristã, nós já estamos fazendo aqui um recorte bem específico, né, dentro dessa comunidade que consome música, né, e que também produz música. Então, eu acredito que há dois tipos de ouvintes hoje nesse episódio. Aqueles que estão dentro desse recorte, né, que são pessoas que estão produzindo ou consumindo essa música, ou pessoas, né, o segundo grupo, pessoas que têm uma vontade de compreender ou pelo menos ficaram curiosas com aquilo que eu tenho a dizer sobre o assunto, né? Vamos estabelecer aqui alguns pontos para a gente dar início. O primeiro ponto é que eu observarei este fenômeno e conversaremos aqui como alguém que lança um olhar musicológico, um olhar filosófico, um olhar investigativo, né? Eu não estou tomando aqui um discurso, né, ou tomando para nós aqui um discurso que esteja assim banhado das convicções cristãs, apesar de eu individualmente e pessoalmente ser alguém que compartilha desta fé, né, da fé cristã. Então, o olhar aqui é musicológico, investigativo, filosófico, ok? Em segundo lugar, o segundo ponto, eu estou falando para ou sobre, né, estes ambientes coletivos chamados igreja, estas músicas que se produzem ou são produzidas dentro desses ambientes chamados igrejas, né? E as igrejas aqui, obviamente, estão inseridas aquelas que professam a fé protestante e aquelas que professam a fé católica apostólica romana, né? E o terceiro ponto é que o olhar, a análise não é teológica, porque este não é um canal sobre teologia, apesar de eu também ter essa formação, né? Eu tenho uma graduação em teologia, mas aqui nós não vamos falar sobre letras de músicas, se é teologicamente uma linha, teologicamente outra. Não, de maneira alguma. O olhar aqui é musical. Nós vamos observar o fenômeno musical, ok? Mais precisamente, o problema, né? Ou os problemas que existem dentro deste ambiente no que diz respeito puramente à sua prática musical. Bom, dito isso, acho que a gente pode então partir aqui para nossa conversa. Vamos lá. Bom, você lembra que em alguns episódios anteriores a gente falou sobre música para uma certa finalidade, né? Por exemplo, a música do cinema, né, a trilha sonora,
essa música ela é escrita, ela é composta, ela é executada a fim de, né, corroborar com uma ideia, né, corroborar com uma mensagem, enfim, algo que está primeiramente em primeiro plano, né, de maneira geral, na tela, né, do filme ou da novela, ou no caso do teatro, ali naquela cena sendo feita na peça, enfim. E a gente diz então que é uma música para uma finalidade, né? Então é uma música que tem um fim. Não que toda música não tenha um fim, não. Mas é uma música que serve, digamos, a um programa, né? A gente até falou um pouco sobre a música programática, né? Então, assim, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que a música cristã, né, historicamente, né, é uma música que serve a uma finalidade, né? Não é uma música que tem em si a sua própria finalidade, ou seja, não é uma música que tem em si o seu próprio fim, para você tentar compreender isso melhor, né? A gente não é o objetivo desse episódio hoje, mas se a gente voltar lá na Idade das Trevas, né, os séculos 12, 13, 14, quando nós temos registros mais robustos do que se produzia musicalmente, sabemos que essa música ela é, em sua grande maioria, uma música que era produzida num contexto religioso. E o cristianismo no mundo ocidental era a religião dominante, obviamente, por uma série de questões políticas, geopolíticas e históricas, né? E inclusive sociais também, né? Então você vai observar que a música ela é usada na missa ou naquele rito religioso. Quer ver um outro exemplo? Quando você tinha nos castelos ou nos ajuntamentos, né, aquelas músicas que eram tocadas para as danças, né, para as festas. Você tem no período barroco as suítes, por exemplo, com danças francesas, danças espanholas, né, danças, enfim, italianas. Você tem, por exemplo, os bardos, né, que são os poetas que cantavam as músicas cantavam as histórias dos seus povos, né, através das músicas. Então você percebe que a música ela vai tendo um papel de descrição, um papel de reforço textual, no caso da igreja. E aí, por volta do século XVI, século XVII, a gente tem uma força maior nessa música desvencilhada, né, da prática religiosa e que se apoia em si, né, para ter em si mesmo um próprio fim, ou o seu próprio fim. É o caso, por exemplo, dos concertos, quando começam a surgir os concertos, né? Então você escreve uma música para uma orquestra tocar e o evento em si é a execução da peça. Não precisa ter uma missa acontecendo, não precisa ter um filme passando, não precisa ter uma festa acontecendo. Então você conseguiu compreender bem aqui a diferença, né? A questão é que a música religiosa, hoje, né, e sobretudo aqui no caso nossa música cristã, é uma música que serve a uma finalidade. Ela não é uma música descolada de um fim. Não é uma música em si, né, com um fim em si mesmo. E como que isso se dá? Como é que eu posso explicar isso para você e provar isso para você? Ora, quando nós estamos nesse ambiente chamado igreja, ouvindo ou cantando uma música, né, ou músicas, enfim, esta música ela serve para reforçar uma verdade teológica, né? E esta verdade teológica ela é assim abraçada e validada por uma série de mecanismos, né?
A ideia é então que existe uma verdade compartilhada e que ela é reforçada a partir da prática musical. Veja então que a música está acontecendo, está sendo executada, a prática musical está ali acontecendo para reforçar, né, essa verdade teológica. Então, para um fim, ela tem uma finalidade que não é em si só. Nós temos também, você pode pensar aí agora, na missa ou no culto, você tem várias partes, né? Você tem, por exemplo, os momentos onde a gente precisa ou vai se pedir perdão, né? Então, esta é uma música que ou vai ser construída para levar você a um momento de maior contrição, ou será uma música que textualmente reforçará a convicção teológica de que você pede perdão a Deus que lhe então perdoa. Então ficou claro para você essa ideia, né, da música que acontece a partir de uma finalidade ou de um propósito pré-estabelecido. Muito bem, você está compreendendo, você está indo comigo aqui, vamos continuar. A gente então também tem um outro ponto aqui para a gente considerar. Essa é uma música que é feita para a comunidade. Então, o aspecto da prática comum, né, da prática comunitária da música é muito forte dentro desses ambientes chamados igrejas. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a construção musical em si, veja, a construção musical em si não pode fugir desta realidade, ou seja, a construção musical em si tem que privilegiar a prática musical comunitária. De maneira bem simples, a música tem que ser possível de ser executada por toda a congregação, por toda a comunidade. Então, ficam de fora aqui toda a prática musical, a inventividade musical que coloque em risco, né, a execução desta música por parte da comunidade. Um exemplo bem prático aqui para nós agora. Se, por exemplo, a melodia, se é uma música que tem melodia, né, e ela é cheia de, por exemplo, síncopes, contratempos, etc. Bom, a comunidade que não tem esse tratamento, né, de educação musical não conseguirá executar. Se é, por exemplo, uma música que existe uma grande polifonia, né, uma peça à la Bach, né, à la fuga, as fugas de Bach, a comunidade não conseguirá executar essa música, né? Então você percebe, né, o fato de que a música precisa ser comunitária empobrece a criatividade musical. Ou seja, nós precisamos primeiro que a música seja comumente executada e, se der, né, ela seja também criativa. Mas o fato é que, antes de qualquer coisa, ela precisa ser comunitária. O terceiro e último ponto, para a gente fechar essa parte inicial da nossa discussão, é que a música feita nesses ambientes chamados igreja, essa música cristã, ela não foge, né? Não foge à realidade da globalização cultural, né? E muito cuidado com essa expressão, né?
porque o mundo é globalizado e isso não é necessariamente uma característica negativa da nossa sociedade, né? O que estamos tentando aqui pontuar é que existe, obviamente, né, um traço estético, né, da produção musical que vai obedecer, obviamente, né, a hierarquias econômicas no mundo globalizado. Em outras palavras, os países que detêm as condições econômicas dominantes no mundo globalizado importarão também aos outros países os seus traços estéticos. Então, no que diz respeito a essa música feita dentro dos espaços chamados igreja, né? Esta música também ela é atravessada por esta marca. Por isso a gente pode dizer que a igreja cristã americana ela importa os seus traços estéticos para dentro das igrejas, né, dos países que são, digamos, hierarquicamente inferiores dentro desses processos de globalização. Então, nas igrejas brasileiras, nós observamos os traços estéticos americanos, né? Enquanto que nós não observamos o contrário, os traços brasileiros, da cultura brasileira, dentro da prática da música cristã nos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, né? Então, esse é um ponto importante para a gente também pensar sobre o problema da música cristã atual. Pessoal, a gente está fazendo uma pausa aqui nesse episódio para te lembrar de que você pode apoiar o Compocast. Basta acessar apoia.se/Compocast. Outra vez, apoia.se/Compocast e se tornar um apoiador desse podcast com qualquer quantia mensal que você quiser e você puder. Ao se tornar apoiador do Compocast, você pode me enviar perguntas pelo e-mail compocastoficial@gmail.com. Outra vez, compocastoficial@gmail.com, e eu vou responder as suas perguntas em episódios específicos para você lá na página do apoia.se/Compocast. Então é isso, se você puder e quiser, seja um dos apoiadores desse podcast. E agora vamos voltar ao nosso episódio. Bom, então quais são os problemas, né, dessa música cristã atual? Considerando estes pontos que nós falamos na primeira parte deste episódio, em primeiro lugar, a gente vai constatar que a música dentro destes ambientes perde a sua capacidade contemplativa. Isto é, na medida em que esta música ela serve apenas a um fim, né, ela acaba sendo atrelada a outras práticas que também são, digamos, contempladas, né, pelos processos cognitivos. Em outras palavras, a gente não observa apenas a música, mas a gente observa o rito, a gente observa os outros componentes da performance geral, né? A ideia do filme aqui vai nos servir de novo. Quando a gente vai assistir um filme, por mais que a gente se impressione, né, com a obra, por exemplo, aqui eu uso o filme maravilhoso, né, do Spielberg, A Lista de Schindler, que tem a trilha do John Williams, né,
A trilha é maravilhosa, mas quando nós conhecemos a trilha pela primeira vez foi através do filme. Então, hoje a gente vai em concertos e a gente consegue contemplar a música em si. Mas o quanto dessa contemplação já não está atravessada pela ideia do filme em si, do Holocausto e da tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. Percebe? Então, a própria degustação, deixa eu usar esse termo, né, da música por si só, na música em si, acaba sendo um pouco defasada no sentido de que há uma série de outros componentes quando esta música se apresenta. E aí isso faz com que a finalidade desta música, né, ou seja, a música para um fim, esteja consoante, né, com o fato de que o que tem que ser observado é o todo e não a música. E acho que isso é um problema porque existe uma beleza, né, muito grande na contemplação, né, da obra em si. Você veja, por exemplo, uma prática que existia nas igrejas mais antigas. Eu estou falando aqui das igrejas atuais, então os problemas atuais e não os problemas do passado. Mas existia no passado, né, o momento nos ritos, sobretudo nos ritos das igrejas protestantes, um momento onde se escutava uma música, né? Chamamos de prelúdio, ou recessional, ou pós-lúdio, ou processional, né? E a ordem aqui ficou invertida, processional, prelúdio, e no fim pós-lúdio, e depois o recessional, né? Havia inclusive o interlúdio. E nesses momentos músicas eram tocadas, músicas instrumentais. Veja então que o texto também é um fator que colabora para que a música tenha um fim em outra coisa e não em si. Para te dar um exemplo bem claro, uma vez estava em Berlim e fui na catedral em Berlim, né? E ao chegar lá, era um dia de semana, e ao chegar lá, antes de começar, né, os trabalhos, o organista subiu, né, e executou no órgão, muito bem executado por sinal, uma fuga de Bach, né? Foi um momento ímpar em que nós pudemos ali contemplar, né, a beleza daquela obra sendo ali executada. Então você compreende, né, que esse é um problema nas práticas atuais. Não existe mais a contemplação da obra em si. E este é realmente um problema, porque dentro da prática cristã nós aprendemos que a contemplação também faz parte dos, dos posicionamentos, né, em relação a Deus que o fiel tem para com Deus. Bom, o segundo problema que nós vemos aqui é então o empobrecimento das músicas em si por causa deste fator, né, da prática comum. É uma questão muito complexa nos dias de hoje, porque estas músicas elas precisam ser comunitárias, é verdade, as pessoas precisam cantar juntas, mas isso absolutamente não significa que precisamos fazer músicas empobrecidas, né? Não podemos fazer músicas que tenham um pouquinho mais de criatividade, né? A grande questão é que é apagada essa possibilidade de criatividade musical para que haja uma maior interação
comunitária, né? Isso gera um problema complexo porque há dentro dessas comunidades chamadas igrejas músicos, né, que têm uma vivência musical muito diferenciada, e isso acaba então, olha só, quebrando o próprio elo de comunidade, porque se é comunidade, é aquilo que é comum a todos, no sentido de que precisa, né, que todos estejam ali sendo representados. Então, há sempre um nivelamento por baixo em relação à qualidade da música em si, para que a evidência comum seja ressaltada, né? Mas isso é um equívoco, porque se a comunidade tem essa capacidade de acompanhar, né, algo mais criativo, se na comunidade há músicos que têm essa capacidade, e sabemos que, de modo geral, o brasileiro é um povo, né, o povo brasileiro é um povo dotado de uma musicalidade incrível, né, recheada de muitas nuances, né, e inclusive invejada por outros povos. Então, me parece um pouco me parece um contrassenso, né, você privilegiar a ideia de música para a comunidade e em detrimento de uma ideia de música mais criativa, né? Esse talvez seja um dos maiores problemas, né, da música cristã atual, uma música pobre, que não precisa ser pobre, mas é pobre, né, por causa dessa ideia de comunidade. Bom, e por fim nós temos esse último ponto, né, esse último problema, né, que a gente pode observar dentro desses ambientes chamados igrejas que praticam essa música cristã, que é justamente a perda da identidade genuína brasileira. Você pode observar que quando você vai na igreja, né, ou qualquer igreja que você for, que seja cristã, você dificilmente encontrará música brasileira, ou aquilo que chamamos de música brasileira. Você bota o pé para fora e você ouve no carro, ou você ouve no restaurante, depois onde você vai almoçar, ou onde você vai jantar, e você está ouvindo lá música brasileira. O fato é que a identidade, né, do povo, ela é perdida dentro dessa prática musical cristã. Isso se deve, como eu disse antes, por questões de globalização, né? Outra vez, não que a globalização seja um fato negativo, não é isso. Mas é que com ele vem uma série de outras questões de importação de traços estéticos, né? E outro ponto que vai nos levar a essa constatação de perda de identidade, né, é o próprio fato, os próprios fatos históricos, sobretudo da nossa colonização. Enquanto povo colonizado, nós fomos também catequizados. E dentro dessa prática de catequização, nós observamos, né, e fomos assim levados a praticar a música que se fazia aí, sobretudo na Europa. E quando nós falamos da fundação destas igrejas aqui no Brasil, e aí eu estou me direcionando aqui muito especificamente ao ramo protestante, né, da fé cristã, nós vemos absurdamente, né, as práticas musicais do século XVIII, do século XIX, sendo assim praticadas ou sendo consumidas por aqueles fiéis que eram então, digamos, catequizados por aqueles que traziam esta fé para o território brasileiro. Do lado da Igreja Católica, isso foi feito anos e séculos atrás, né?
com os processos de catequização muito mais profundos, né? E que incorporam até hoje, né, na missa esse tipo de traço, né, estético. Mas nós vemos de maneira geral, então, que há uma falta de identidade com a música genuinamente brasileira extremamente forte dentro da prática musicã desses espaços chamados igrejas ou dentro das igrejas, né? E esse é um problema muito sério, porque essa música da igreja ela tem que ser basicamente, em sua grande parte, uma música chamada popular, porque ela precisa também servir a comunidade, mas ela não precisava ser uma música importada, né? Ela deveria ser uma música que dialogasse com a cultura, né? Com a cultura e, sobretudo, com um país nosso, como o nosso, tão multicultural, né? Atravessado por diversas camadas e diversas faces culturais e estéticas, né? da manifestação musical. Era isso que nós tínhamos para hoje. Espero que você tenha compreendido os pontos. Eu espero muito ouvir as suas opiniões. E, mais uma vez, esta é apenas uma análise musicológica, uma análise filosófica de quem está de fora, né? Não apenas de quem está de dentro. Não é uma crítica à crença, mas à prática musical em si. Fica bem, um beijo grande e a gente se vê na próxima. Tchau!